Bom dia, amigo farmacêutico, amiga farmacêutica, amigo advogado, amiga advogada. Chegou ao nosso escritório um médico ortopedista que está sendo processado por ter supostamente causado um câncer de esôfago na paciente. Esta paciente chegou ao consultório deste ortopedista, nosso cliente, e foi identificado por este profissional que a paciente é portadora da patologia de osteoporose, muito comum principalmente nas mulheres de meia idade que estão entrando na fase da menopausa, sendo este o exato caso que estamos tratando. O médico indicou a utilização de um medicamento chamado alendronato de sódio. É um fármaco inibidor. Este medicamento é um medicamento inibidor específico da reabsorção óssea. Pertence, só por curiosidade, pertence à classe dos bifosfonatos, utilizado no tratamento justamente da osteoporose, principalmente em mulheres. E ela atribuiu a aquisição desta neoplasia de esôfago à utilização do alendronato de sódio, né? E por que isto pode de fato realmente ter ocorrido, né? Pelo fato da orientação médica não ter ocorrido de forma a contento, a utilização, a orientação médica com relação à utilização deste medicamento, isto realmente pode ter levado à evolução de um câncer, né? Bem como também pode ter ocorrido a responsabilização do profissional farmacêutico que realizou a dispensação deste medicamento, né? Existe nesse caso diversos nuances jurídicos e clínicos que podem ser observados, né? Com relação não só à judicialização dessa questão, né? Realmente foi um erro de procedimento em saúde que é passível de judicialização, ou foi por culpa do médico e do farmacêutico, ou simplesmente foi uma iatrogenia, que são os eventos adversos em saúde esperados ou inesperados, que estão descritos na literatura, ou no caso, na bula do medicamento, que não podem ser judicializáveis, né? Então este é mais um caso clássico do direito do medicamento. Como profissional advogado pode exercer uma defesa com foco na disciplina do direito do medicamento, ou como advogado da acusação pode exercer também esse mistério por meio das ferramentas do direito do medicamento, né? Então, como o profissional clínico e jurídico deve se portar diante de uma situação dessa, né? Como jurídico, patrocinando a ação ou defendendo seu cliente, e como clínico, exercendo a função de um profissional de saúde assistente, que vai ajudar tanto a defesa quanto a acusação no processo, como também um profissional de saúde atuando como um perito judicial, um amicus curiae do juiz, para auxiliá-lo na tomada de decisão, né? Então vamos lá nesse caso em específico. Quando comemos, né, precisamos que o alimento, isso aqui que eu vou falar é muito importante para a gente entender esse caso em específico, do alendronato ter causado supostamente o câncer de esôfago nessa paciente. E aí já estamos falando a partir de agora do direito do medicamento. Por isso o jurídico e o clínico devem estar no direito do medicamento para elaborar a defesa ou a acusação, devem estar se completando nas argumentações, se falando para que possa isso ser transformado em petição para o juiz e ele realmente ver que a pessoa é culpada ou não, né? Então, quando comemos,
precisamos que o alimento ele chegue ao estômago, correto? Só que para isso temos um tubo que faz essa ligação. E esse tubo que liga a boca ao estômago se chama esôfago, que é o que a paciente alegou ter a patologia, né, do câncer. Então, o alendronato de sódio, ele é um medicamento muito utilizado, como falamos, no tratamento de osteoporose, como nesse caso vertente. O alendronato, é importante saber que ele tem uma baixa absorção intestinal, sendo que essa absorção ela é piorada quando o paciente ingere alimentos. Então, o principal efeito adverso do alendronato consiste na inflamação do esôfago, podendo causar uma simples esofagite, como também evoluir para esse suposto caso neoplásico. E isto ocorre porque o contato prolongado do alendronato de sódio com a mucosa do estômago pode causar esta inflamação, né? Características deste medicamento também podem alterar as condições dos locais da mucosa. Então, se a pessoa toma um medicamento e ela não recebeu a orientação do médico e nem do farmacêutico, como este medicamento deve ser utilizado de forma correta, pode ocorrer realmente este efeito colateral de uma simples inflamação, que é o contato direto do medicamento com a mucosa do esôfago, uma simples inflamação, como até mesmo a evolução desta inflamação para uma neoplasia de esôfago. E por que isso ocorre? Uma inflamação de uma mucosa podem levar àquela região diversas células de defesa, né? Diversas células de defesa, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, para tentar realmente combater aquele corpo estranho que está naquele local. E no caso, o corpo estranho seria o medicamento. Ocorre que esse processo inflamatório desencadeia algumas outras desdobramentos, como a formação de edema, tem uma migração de água para aquela região, então a mucosa esofágica ficará edemaciada. Ocorrerá também, ou poderá ocorrer também, a formação de exudato purulento, o chamado pus mesmo, devido ao processo inflamatório. E todos esses desdobramentos podem evoluir ainda para um crescimento exacerbado das células da mucosa esofágica. Por quê? Aquela mucosa está com a sua condição fisiológica alterada. E isso pode promover um desencadeamento de um crescimento exacerbado das células da mucosa esofágica por não estar realmente nas suas condições normais fisiológicas de desenvolvimento. E esse crescimento exacerbado dessas células podem levar a formações dos tumores, que podem ser benignos ou podem ser malignos. No caso vertente, a paciente ela desenvolveu uma neoplasia maligna por conta da suposta utilização equivocada desse alendronato de sódio, né? Então, para montarmos a defesa jurídica pautada em cima dessa questão do direito do medicamento, ou para pautarmos uma petição inicial de acusação em cima das disciplinas do direito do medicamento, é importante, primeiro, saber que este medicamento ele é potencialmente danoso à paciente se utilizado de maneira equivocada, como percebemos nessa situação, né? O que deve ser levado em consideração
está relacionado à informação. Essa paciente teve, de fato, uma informação prévia de como utilizar esse medicamento lá no consultório do médico? Caso da defesa, é importante que esse médico tenha registrado se foi feito essa orientação no prontuário da paciente. Se no dia da audiência ou mesmo na contestação, o advogado do médico somente peticionar alegando que foi feita a orientação, não vai servir de muita valia para o juiz. Isso deve ser comprovado documentalmente. Então, o advogado do médico, nessa situação, além de elaborar a contestação, ele deve anexar o prontuário da paciente que contenha esse registro dessa orientação que foi passada à paciente. No caso vertente, nesse caso em concreto que chegou ao hospital, por já fazermos um trabalho de direito hospitalar preventivo junto a essa clínica desse médico, né? Nós já conseguimos anteriormente implementar os protocolos de disclaimer, que são os protocolos de divulgação de eventos adversos, né? Tudo certinho. Então, nesse caso em específico, o médico pode ficar tranquilo, porque realmente ele registrou no prontuário da paciente a orientação com a devida ciência e o devido termo de consentimento informado que a própria paciente assinou, está devidamente documentado. Então, temos tanto o prontuário registrado no prontuário, como também temos o registro do termo de consentimento informado desta orientação. E isso só foi conseguido, né? E isso só foi realizado pelo profissional ortopedista graças ao trabalho preventivo que nós já realizamos na sua clínica, por meio do direito hospitalar preventivo. Porque sabemos que na maioria dos casos, né, em clínicas, nesse caso, por exemplo, clínica de ortopedia, né, muitas vezes não tem um prontuário bem registrado, né? Tem lá que o paciente foi, consultou, tirou radiografia, viu os exames, tudo, mas não tem o registro de uma orientação dos medicamentos que são prescritos, e isso é muito importante. Nesse caso, se o médico ortopedista não tivesse como comprovar o registro dessa orientação no prontuário e no termo de consentimento informado, fatalmente ele seria condenado em indenização por danos morais e danos materiais relacionados aos gastos dos tratamentos que a paciente vem suportando, visto que estava realizando quimioterapia, tendo que tomar outros tipos de medicamento também, né? E é claro que não é simples assim, né? Do outro lado, vai ter que um perito ou um médico assistente da oncologia para realmente determinar se a alendronato de sódio foi realmente quem causou a evolução desse câncer, né? Ou se ela já tinha uma predisposição genética e foi acentuado pelo medicamento. Tem que avaliar todas essas considerações, mas isso seria para um bate-papo, um desdobramento futuro do processo. Por outro lado, deve-se analisar também, então, de quem foi a culpa, já que o médico conseguiu comprovar a sua excludente de culpabilidade por meio da juntada desses documentos, prontuário e termo de consentimento. Então, de quem que é a culpa? A culpa pode ter sido do farmacêutico? Pode. Ela, com a prescrição médica, deve-se ter reiterado essa orientação desses efeitos colaterais e da maneira do uso do medicamento pelo farmacêutico, né? É o profissional do medicamento que deve realmente orientar a paciente com relação à utilização correta do medicamento. Pois se aqui fizermos um recorte dessa situação, caberia realmente ao médico orientar a paciente de forma correta a utilização do medicamento, mas de fato, com relação aos efeitos colaterais bem específicos de que trata a bula, não seria teoricamente de responsabilidade do médico, porque ele tem a responsabilidade da identificação da patologia e estabelecer a diretriz do tratamento, né? Agora, as questões de farmacovigilância e farmacoterapêutica
cabe ao profissional farmacêutico. Então, nesse caso, a responsabilidade civil subjetiva de isenção do médico passa a ser agora com foco no farmacêutico. E aqui vamos analisar pelo prisma do farmacêutico se realmente ocorreu culpa deste profissional, e nesse caso, se realmente ocorreu culpa deste profissional, caberia ao advogado da paciente, à época da propositura da ação, à época da protocolização da petição inicial, não colocar somente o médico no polo passivo desta demanda, mas também colocar o farmacêutico que dispensou aquele medicamento no polo passivo da demanda. Agora, nesse caso em específico, o processo já está com problemas para a paciente, porque se ela não colocou, como ela não colocou o farmacêutico no polo passivo da demanda, ela não poderá requerer, pelo menos neste processo, indenizações a que teoricamente teria direito, né? Já que o médico não tem culpa, o processo seria agora encaminhado, a demanda seria agora focada em cima do farmacêutico, né? E aqui cabe algumas considerações, né? O que o farmacêutico teria que ter feito ou fez, né? Não sabemos nesse caso, né? Se realmente ele tem o registro desta orientação lá na farmácia ou drogaria que ela comprou esse medicamento, o que o farmacêutico deveria ter feito para se respaldar de quaisquer tipos de problemas judiciais, né? Bom, ele deveria de fato orientar essa paciente. Então, diante desses fatos, os farmacêuticos e farmacêuticas, eles devem fazer, neste caso, as seguintes orientações para se eximirem de quaisquer responsabilidade judicial. Farmacêutico, farmacêutica, veja com o paciente qual o melhor dia da semana para ele fazer o tratamento. Então, no dia escolhido, o paciente, ao acordar, ainda em jejum, deve tomar o alendronato com um copo cheio de água, aproximadamente 200 ml de água. Essa quantidade de 200 ml de água faz total diferença para a correta absorção do medicamento, do fármaco. Após ingerir o medicamento, o paciente não pode se deitar por 30 minutos, justamente para evitar o contato em mais tempo do que o necessário do medicamento com o esôfago, porque a pessoa deitada, o medicamento pela força da gravidade não vai descer para a região do estômago, né? E o farmacêutico e a farmacêutica devem recomendar ainda as seguintes opções: não ficar deitado por 30 minutos, mas dá outras opções para esse paciente. Você pode ficar, paciente, sentado. Você pode, paciente, ficar em pé. Você pode, paciente, ficar andando, mas nunca deitado. Importante, adeque a opção de acordo com a realidade do seu paciente. Você farmacêutico, farmacêutica, não vai pedir para um paciente que toma alendronato, que é acamado ou que é cadeirante, para ficar em pé, né? Isso não tem lógica alguma. Então, você vai adaptar essas recomendações à realidade clínica deste paciente. Muito importante também na orientação farmacêutica. Durante esses 30 minutos, além de não deitar, o paciente não pode se alimentar, beber ou tomar qualquer outro tipo de medicação, ok? Isso facilitará a chegada do comprimido de alendronato ao estômago e desse modo reduzirá a potencial irritação no estômago, que poderá causar uma simples inflamação como a esofagite ou o desenvolvimento, como neste caso, da evolução de uma neoplasia de esôfago. De maneira complementar, também garantimos a eficácia desse medicamento, né? Por
por via reflexa. Então, você sabia que, principalmente você, farmacêutica, que uma forma de melhorar drasticamente a adesão, que a gente chama de compliance terapêutico, então a forma de melhorar drasticamente a adesão pelo paciente ao tratamento é justamente explicar os motivos dessas orientações, né? Por que você está explicando tudo isso ao paciente? Olha, paciente, você tem que fazer desta maneira que eu estou te orientando farmacoterapeuticamente para evitar esses e esses problemas. Então, o que pode ter ocorrido se a paciente não tinha uma predisposição genética ou já não tinha esse tipo de comorbidade quando da utilização do alendronato, foi o fato justamente de não ter uma orientação farmacêutica correta, que desencadeou todos esses problemas. Então, o advogado, juntamente com o profissional clínico da saúde, o médico, farmacêutico, aí depende do caso, né? Tem questões de, se for um processo relacionado à fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, aí vai depender do caso. O advogado ele deve se cercar e falar com esses profissionais, né? Para elaborar justamente a defesa ou a acusação nesses processos que envolvem medicamento, justamente pautado no direito do medicamento, ok? Nesse caso, para o nosso cliente não vai dar nenhum problema, porque previamente nós já exercemos a consultoria na clínica de ortopedia dele, do direito hospitalar preventivo, né? Então tem todos os protocolos, tudo certinho, justamente para evitar a judicialização, né? Processado, todos nós seremos, mas daí a ser condenados é uma outra história. Tá bom, pessoal? Até mais. E relembrando, outubro agora as inscrições ainda estão abertas para o curso de Direito Hospitalar Preventivo. Para você, operador do direito, e para você, profissional da área da saúde, com uma linguagem acessível a esses dois mundos. Esperamos vocês lá. Até mais, pessoal.